Meus amigos, muito boa tarde, que Jesus nos abençoe. Meu nome é Túlio, estou aqui mais uma vez para trazer para vocês alguns pensamentos aí breves para nossa reflexão em torno do livro de respostas grafado pelo Espírito de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Nós já estamos no capítulo 42, como eu já contei, esse livro tem 50 capítulos e logo estaremos iniciando um novo trabalho aí. Mas, por enquanto, vamos aproveitar esses ensinamentos valiosos que o Emmanuel nos trouxe e que são bem curtinhos, mas que vão assim na direção daquilo que nós em geral necessitamos, né? Lembrando aí a todos que, se gostarem do conteúdo do vídeo e quiserem se inscrever no canal, a gente agradece muito, né? Porque assim o YouTube pode mostrar o vídeo para mais pessoas, né? E deixem também aí, se possível, se gostarem, o like sobre o vídeo, né? Assim a gente consegue fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que no fundo nós estamos fazendo com o único intuito de ajudar aqueles que dele necessitam, né? Buscando dar assim um pouco da nossa contribuição, da nossa experiência em algum tempo da doutrina espírita e, lógico, baseado em alguma coisa concreta e palpável, como são as lições do nosso querido Emmanuel, né? Que esteve à frente, digamos assim, né? Suportando todo o período de psicografias do nosso Chico Xavier, né? Até os últimos dias da vida dele, né? O Emmanuel, como vocês sabem, já reencarnou, né, na Terra. Para aqueles que não acompanham tão de perto assim, né? Ele reencarnou lá perto do ano 2000, no interior de São Paulo. Portanto, já deve ter entre 21 e 22 anos de idade aí. Logo saberemos quem ele é atualmente, porque diz que vai atuar muito fortemente na área da educação, né? Isso foi nos revelado pelo Geraldinho Lemos, nas lives que ele faz contando um pouco das experiências que ele teve junto ao Chico Xavier. Mas vamos deixar de delongas aqui, né? E vamos para o trabalho da tarde de hoje. Então aqui está o título, como eu tinha dito, né? Comentado. Agindo saberás. Esse título aqui é muito apropriado, falando aqui de antemão, para aqueles que começam um trabalho no campo do bem, não importa qual seja o matiz religioso, qualquer que seja, desde que seja um trabalho no campo do bem, e começam a se interrogar sobre várias coisas, sobre como vai ser o futuro. E então essas perguntas eram geralmente dirigidas ao Emmanuel, que respondeu aqui então nesse capítulo 42 essas questões que eram direcionadas a ele. Então vamos ver qual foi a resposta que o Emmanuel nos trouxe. Então ele diz o seguinte: agindo saberás. Então está dizendo, são dois verbos aqui, né? Agir e saber, né? Se trabalhas com fé em Deus, na seara do bem, não precisa articular muitas perguntas acerca daquilo que te compete fazer. Olha bem, se trabalhas com fé em Deus, na seara do bem, então aqui é um comentário dirigido àquelas pessoas que têm duas condições: trabalham na seara do bem, então não estamos falando aqui de trabalho profissional, trabalho voluntário em geral, no campo do bem, na seara do bem,
com fé em Deus, tá certo? Não precisa articular muitas perguntas acerca daquilo que te compete fazer. Mas como assim? Aí ele explica. Prossegue agindo com paciência. Esse com paciência que é importante, já vou comentar. E através do próprio serviço a que te dedicas, a sabedoria de Deus te esclarecerá. Então, olha só. Aqui o que o Emmanuel, em última análise, está dizendo assim: aprender caminhando, saber o destino que nos reserva fazendo, não é? Em vez de ficar perguntando, realizando. E através das obras, do trabalho que a gente faça na seara do bem, Deus, a sabedoria de Deus, sabedoria infinita de Deus, e às vezes a gente, o cérebro humano não consegue absorver a ideia de uma sabedoria infinita. A gente sabe o que é sabedoria, mas quando fala de uma sabedoria infinita, parece que o nosso cérebro não alcança entender o que é uma sabedoria infinita. É que sabe tudo. Tudo nos mínimos detalhes da nossa vida, das nossas existências anteriores, o que nós estamos pensando, sabe tudo. Certo? É soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, todas as qualidades de Deus, sabe tudo, né? Então a sabedoria é infinita de Deus, né? Então, o que o Emmanuel está dizendo? Prossegue trabalhando, vai fazendo o serviço. Você já está na seara do bem? Sim. Resposta sim. Está trabalhando com fé em Deus? Sim. Vai em frente, continua. Não tenha muita dúvida. Vai fazendo, que as respostas que você eventualmente tenha de dúvidas vão surgir na sua frente como solução para aquelas suas questões, tá certo? Como? Fazendo, realizando. Então eu estou lá, sei lá, fazendo o enxoval para recém-nascido na minha própria casa, nas horas de lazer. Uma senhora fazendo enxoval. Está trabalhando no campo do bem. Ela fala, meu Deus, mas será que eu tenho que fazer alguma outra coisa? Se tiver que fazer alguma outra coisa, vai bater alguém na porta e vai falar, a senhora não gostaria de ajudar a gente lá no bazar? Entendeu? Então, eu digo assim, continua. Eu não, Emmanuel diz, né? Continua. Faz com dedicação, faz com amor o teu trabalho. Não se preocupa tanto com o futuro. Realiza aquilo que está diante de você. Meu trabalho é cuidar de crianças num orfanato. Eu vou lá, passo 4 ou 5 horas do meu dia ou da semana, não importa, entretendo crianças órfãos. Excelente. Continua fazendo. Não pergunta muito, mas e o que vai ser das crianças quando crescer? Será que eu não devia trabalhar, eu fundar um orfanato? Continua fazendo. Se tiver que fundar um orfanato, chegará o momento que essa ideia vai estar madura na sua cabeça. Entende? Então, às vezes a gente se precipita em querer saber várias coisas e acaba não fazendo direito aquilo que nós temos que fazer no presente, aonde nós estamos situados, entende? Então, uma das regras muito sábias aí que o Emmanuel está nos dizendo é assim: se você já está trabalhando no campo do bem, fantástico, e tem fé em Deus, acredita que Deus vai direcionar a tua vida para o melhor, e assim acontece, porque se você está trabalhando no campo do bem, uma coisa que eu não posso deixar de dizer para vocês aqui é o seguinte: acorrerão para te ajudar dezenas de espíritos, eu não diria centenas porque vocês vão achar que eu estou maluco, mas dezenas de espíritos. Por quê, gente? Porque o mundo ainda tem tão poucas pessoas querendo fazer trabalho no campo do bem, que quando aparece uma pessoa
bem intencionada, com boa vontade, independente da capacidade que ela tenha, se ela é letrada, não é letrada, é culta ou inculta, é profissional ou não é profissional, não importa. Se o coração dela é o coração que quer fazer o bem, está disponível, está disposta a fazer o bem, muitos espíritos do bem virão ajudá-la. Mas muitos. E a pessoa vai se sentindo cada vez melhor naquela tarefa. Porque, gente, no planeta nosso aqui na Terra, ainda infelizmente prevalece muito o mal em relação ao bem. Então os que fazem o bem são amparados, sem sombra de dúvida, pelo mundo espiritual, que correm ajudar essas pessoas, a dar apoio, dar sustentação, a trazer novas ideias. Por isso que o Emmanuel diz, né? Continua fazendo o trabalho no campo do bem, né? Eu me lembro uma vez que um repórter perguntou para irmã Dulce lá na Bahia, né, se ela conversava com Deus. Ela falou: eu converso com Deus sim, nas minhas preces. É mesmo? E o que ele diz para a senhora? Ela respondeu: não, ele me escuta. Tá bom. E a senhora, o que guarda, né, desse contato com Deus? Não, eu também escuto a Deus. Ou seja, entende? Ela quis dizer que ela acredita em Deus por um ponto, acabou. Entende? Deus tá sempre com ela. Ela não tinha que ficar fazendo muitas inquirições para Deus. Aliás, a irmã Dulce tem um filme muito legal, eu acho que pelo menos eu acho que estava na Netflix, que é muito legal. Quando ela tem que pegar a primeira criança, jovem, enfim, para ajudar, que é que ela acabou fundando lá uma instituição de caridade, cuidava mais de, 200 crianças. A primeira, ela não pensou duas vezes. Ela pôs para dentro. No início no convento, depois 1, 2, 3, até que a Madre Superior lá falou: mas, irmã Dulce, você não pode trazer todas essas criaturas para cá, né? Fez um barracão lá. Primeiro foi para uma casa abandonada lá, que eu acho que era do pai dela, né? E começou a cuidar lá das crianças na casa abandonada. E depois acabou fundando uma instituição, porque ela foi bater de porta em porta, chegou até no governador da Bahia para pedir ajuda para montar lá o orfanato, que acabou montando perto do convento onde ela trabalhava, né? Então, são pessoas que não ficam perguntando muito, não sei se vocês me entendem, vão fazendo, vão executando, vão realizando, e aí Deus vai ajudando, vai mandando recursos, e aqueles recursos vão chegando, entende? E assim as coisas vão indo, vão acontecendo, né? Eu falei do galinheiro porque eu misturei com a Dona Aparecida, que é a que fundou o Hospital do Fogo Selvagem lá em Uberaba. Chegou um belo dia o governo, acho que era o governo de Minas, falou: não, vamos acabar com esse hospital, não tem mais que ter hospital de doença do pênfigo, né? Que é chamada aquela doença de pele e tal. Mas o que vai ser dos meus doentes, né? A Dona Aparecida lá, ela era muito ajudada pelo Chico, né? O Chico recebia doações de pessoas que queriam doar, o Chico pegava a doação e mandava lá para o Hospital do Pênfigo, né? Nós visitamos algumas vezes, cantamos aniversário lá do Augusto César Neto, junto com a Dona Yolanda, e é muito legal essa visita, muito bacana. Mas a história inicial dela foi assim: fechou o hospital, não tinha mais para onde ir. Aí sim, ela pegou um lugar lá que tinha sido um galinheiro, reformou lá com umas tábuas, alguma coisa, pegou umas camas emprestadas, já que o hospital ia fechar mesmo, levou todos os doentes para lá e ficou lá cuidando dos doentes, ela sozinha, certo? Até que ela conseguiu, depois com a ajuda do Chico, de outras pessoas lá de Uberaba, influentes, e pouco a pouco dar uma cara para a instituição que eu visitei. Não estou falando de algo que me contaram, eu vi uma instituição que acolhe pessoas que vêm de toda parte do país, mas principalmente da região
centro-oeste do Pantanal, do norte do Brasil, da Amazônia, onde essa doença é mais propagada, né? E passou a receber essas criaturas lá. Mas no primeiro momento, gente, ela não pensou duas vezes. Ah, fechou o hospital, fechou. O que tem aqui? Um galinheiro. Tá bom. Montou lá um galinheiro, lá pegou o galinheiro, desmontou, jogou as últimas galinhas para fora, arrumou umas tábuas com algumas pessoas amigas dela lá, levou os doentes para lá. E foi pouco a pouco fazendo. Hoje já tem uma instituição maravilhosa lá, que recebe apoio da comunidade, enfim. Eu acho até que do governo, do estado e tal. Mas ela começou sem pensar, sem perguntar. Não é que ela perguntou, meu Deus, será que eu tenho que pegar esses doentes? Eu não tenho. Os doentes estavam na frente dela, não iam ser despejados para a rua, né? Sem médico, sem remédio, sem nada. O que ela fez? Deu um jeito, arrumou. Tá lá Dona Aparecida até hoje. Pesquisem no Google aí. Vocês vão ver trabalho maravilhoso que é o Hospital do Pênfigo, o Hospital do Fogo Selvagem lá de Uberaba, né? Então é isso, gente. Não importa o tamanho do trabalho. Eu dei exemplos assim para vocês de pessoas que fizeram trabalhos que acabaram sendo muito conhecidos, mas o nosso trabalho pode ser pequenininho. Para Deus não importa. O trabalho no bem, o tamanho dele é o tamanho do nosso amor, da nossa dedicação, da nossa vontade de fazer o bem. Isso é que importa. Não é se eu ajudo 1, 10 ou 100 pessoas, não. É aquilo que eu faço com o meu coração, doando o melhor de mim, fazendo o melhor do que eu posso, aonde eu estou situado. E com isso, finalmente, não está escrito aqui, mas a gente sabe através da doutrina espírita, nós também somos ajudados, tá certo? Nós também vamos recebendo ajuda. Nós também vamos sendo amparados nas nossas necessidades e os espíritos amigos vão nos ajudando, nos intuindo, né? Então, aquela célebre frase de Jesus, né? Conhece o trabalhador pelas suas obras, não pelo que ele fala. Eu posso ficar falando aqui 2 horas para vocês, aí se eu não fizer nada, não adianta nada. Entendeu? O que vai valer para minha consciência quando eu desencarnar é aquilo que eu fiz, que eu realizei de bom. Claro que ninguém é perfeito, mas aquilo que a gente procurou fazer de bom na vida, isso é que importa. É estar de acordo com a sua consciência, com a consciência tranquila. Não importa se o trabalho é pequenininho ou grande, tá certo? Importa é fazer algo na seara do bem. No dia que todos nós estivermos trabalhando na seara do bem, o planeta modificou-se. Será um outro planeta. É um planeta onde vai imperar o bem, a bondade, a fraternidade. Não é isso? São as coisas, as lições que Jesus nos ensinou, né? Amar o próximo como a si mesmo e amar aos outros como eu vos amei, falou Cristo. E olha que ele nos amou, né? Amou a ponto de ser crucificado para mostrar ao mundo, aos seus discípulos, né, que muitas vezes o caminho às vezes é de sofrimento, mas nós chegaremos lá, tá bom? Bom, para não me alongar mais, um beijo no coração de todos aí, tô vendo a hora aqui. Terminamos por hoje, fiquem com Deus. Já disse, se gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Nos vemos na semana que vem, tá bom? Fiquem com Deus. Meus amigos, muito boa noite, que Jesus nos abençoe. Meu nome é Túlio, estou aqui mais uma vez para gravar para vocês um pequeno episódio daquele livro de respostas do Emmanuel, trazendo mensagens edificantes que servem para responder questões íntimas nossas, preocupações
que muitas vezes nós trazemos, né? Responder questões que às vezes a gente pede através de uma prece e a resposta vem através de uma mensagem, de um livro. Então são várias situações assim que a vida nos proporciona, que me motivaram a trazer aqui para vocês um pouco desses pensamentos do Emmanuel que foram grafados nesse gracioso livro, livro de respostas, né? Lembrando que se vocês gostarem do conteúdo do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal para receberem mais vídeos através das notificações do YouTube e para que o próprio YouTube possa mostrar, né, esse vídeo para mais pessoas. Afinal, o nosso objetivo aqui é unicamente ajudar de algum modo as pessoas com essas pequeninas pensamentos, reflexões do nosso canal, que não é à toa que chama Reflexões Espiritualistas, né? É para isso que a gente criou o canal e o objetivo dele é esse mesmo, né? Trazer essas reflexões para nós, que para cada um chega de um modo, chega de um jeito, né? É como quando alguém observa uma paisagem, né? Essa paisagem, alguém olha, que linda árvore, olha que lindo jardim, olha que lindo o céu, né? Ou a montanha. Então cada pessoa observa a mesma cena de forma diferente. Então essa mensagem também, eu imagino que seja assim, para cada pessoa vem uma resposta, digamos assim, a caráter, né? Para aquela pessoa, daquilo que ela precisa realmente ouvir, né? A mensagem de hoje se chama A Resposta da Árvore. Vocês vão ver que é muito bonitinha, é muito agradável. Na verdade é uma simbologia que o Emmanuel faz, mas que traz assim ensinamentos valiosos, né? Então vamos lá, vamos direto aqui ao nosso trabalho de hoje, da tarde, noite de hoje, quase final de julho, né? Nós estamos gravando essa mensagem aqui, dia 27 de julho. E vamos lá. Como eu disse, o título é A Resposta da Árvore. O espírito é o Emmanuel, a psicografia foi do Chico Xavier. Então, vamos ver aqui o que o Emmanuel nos reserva. Ele diz o seguinte: certo pomicultor surpreendeu-se lamentando ao pé de grande laranjeira. E meus prejuízos, e meu dinheiro, como recuperá-lo? Quem fará isso por mim? Assombrado, notou que a árvore lhe respondeu: até hoje, meu senhor, nunca soube quem me apanhou os frutos e me talhou as flores, quem me decepou os ramos e levou-os para longe as minhas essências. Mas sei que alguém me renova todas as forças, auxiliando-me a produzir. Então vocês vejam que simbologia bonita que o Emmanuel nos traz aqui, né? Porque o pomicultor somos nós, né? Que estamos a lamentar muitas vezes, né? O que aconteceu com o meu dinheiro, e aquele prejuízo que eu tive, e aquele emprego que eu perdi, e aquela oportunidade que passou, e enfim, todas as coisas que às vezes a gente contabiliza como perdas, né, na vida, e às vezes nem são, né? Mais para frente a gente vai ver que Deus fez aquilo para o nosso bem, né? Mas ele fez essa simbologia se referindo a nós, né? Quer dizer, como recuperar, né? Quer dizer, quem fará isso por mim? Quem fará esse trabalho de recuperar esses prejuízos, né? Então, aí nessa simbologia, nesse exemplo, né? A árvore vira-se para o pomicultor e responde para ele, fala: olha, eu não sei quem foi que até hoje apanhou os frutos. Eu também não sei quem foi que me talhou as flores e quem me decepou os ramos, né? E tampouco sei quem levou para longe as minhas essências.
Mas sei sim, a árvore disse para ele, que alguém, esse alguém com A maiúsculo, né, me renova, eu diria todos os dias, né, as minhas forças, auxiliando-me a produzir. Quem é esse alguém? Deus, né? Obviamente a gente conclui que Deus renova as nossas forças diariamente, nos capacitando para não só recuperar eventuais prejuízos, mas também para fazer melhor aquilo que nós não fizemos tão bem no dia anterior ou no passado. Deus nos renova sempre as oportunidades. Todo dia é um novo dia, com capacidades novas, renovadas, de a gente poder refazer aquilo que eventualmente não fizemos tão bem, ou fazer muito melhor, né? Que seria melhor ainda, né? Aproveitar o tempo, que é um tesouro precioso, que também Deus nos proporciona gratuitamente, né? Para que nós possamos melhorar, fazer o bem, ajudar aqueles que estão ao nosso entorno, auxiliar o nosso próximo, seja ele o familiar, o amigo, o companheiro, o vizinho, né? Fazer o melhor do que possa fazer o nosso coração. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, né? Qual é o bem que eu tenho que fazer? Eu sempre respondo, faz o melhor que você puder. Deus não está te cobrando coisas impossíveis, entende? Você escalar o Himalaia, assim, numa expressão figurada também, né? Está te cobrando fazer o melhor que você possa fazer aonde você está situado, ou seja, onde Deus te situou é o melhor lugar, é o lugar exato, no tempo certo, com as pessoas certas para você fazer a sua reforma íntima, o seu progresso espiritual, refazendo e melhorando a sua existência. São oportunidades inúmeras que a reencarnação nos proporciona nessa vida, graças à bondade infinita de Deus, nosso Pai, que ainda nos mandou, né, seu Filho Jesus, nosso Mestre, como modelo, como guia, como exemplo, né? Lá no Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade perguntou, né, quem seria o modelo mais apropriado que representasse Deus na Terra. E o Espírito da Verdade respondeu, Jesus Cristo. Ele é o modelo e guia, nós temos que seguir aquilo que Ele está nos recomendando, né? Nos recomendou através dos seus evangelhos e exercitá-lo no nosso dia a dia, né? Às vezes no Evangelho no Lar, assim com meus filhos, meus netos, a gente comenta sempre isso, né? O Evangelho é um guia mesmo, é um roteiro, né? Às vezes a gente sai numa encarnação, escapa desse roteiro por vontade própria, né? Adquire eventualmente novos débitos, novas dificuldades, mas Deus está sempre nos ajudando, nos dando condição de refazer aquele pretérito, né? Como dizia o Chico, né? Eu não posso mudar o passado, mas posso fazer melhor o futuro, né? A partir do presente eu posso melhorar o futuro, né? Chico sempre respondia isso. O passado eu não consigo mudar. O que eu já fiz. Também não vamos ficar se lamentando sobre o passado, porque não resolve sentar e ficar chorando sobre o passado, né? Tem que olhar do presente para o futuro, daqui para frente você pode fazer. E nós temos, talvez seja difícil o cérebro humano entender isso, né? Mas nós temos uma eternidade para resolver isso. Lógico que Deus espera que a gente faça um pouco antes do que na eternidade, né? Mas Ele está sempre renovando essas oportunidades. É lógico que uma oportunidade perdida sempre é triste, porque você depois vai ter que reencarnar novamente, não sei se vai ser no mesmo grupo familiar, com as mesmas condições, né? Então as oportunidades vão ser renovadas, né? Mas às vezes as condições poderão não ser não tão favoráveis quanto essa que nós estamos tendo agora, né? Mas sim, Deus dá essas oportunidades a todos nós,
ajuda a todos. Para Deus não tem diferenciação entre nós e qualquer pessoa, um malfeitor, um criminoso. Todos somos filhos de Deus, todos temos novas oportunidades. Por isso que é importante a gente ter assim fé em Deus, né? Acreditar que Deus pode, né? Deus pode. Eu sempre penso fortemente isso comigo mesmo, né? Diante dos meus dilemas muitas vezes, e penso fortemente isso, né? Deus tem, como dizia a Meimei, né? Deus tem caminhos onde o homem não tem estradas, né? Deus pode sim. Através dos amigos espirituais, através dos amigos encarnados, através de situações que se apresentem na nossa existência, nós vamos juntando forças, né? Como diz a árvore aqui, renovando forças, né? Renovando, né? Renovar, né? Renovando forças para produzir melhor, né? Para fazer o melhor que está ao nosso alcance, né? E todos nós temos capacidade, todos nós temos condição. Seja um pouquinho, seja mais, seja menos, não importa, todos temos condição. Se a gente tiver essa certeza, né, de que Deus é Pai, Deus nos ama. Pensam vocês, vamos fazer um paralelo rápido aqui. Nós somos pais, muitos de nós aqui pais, mães. Nós não desejamos o bem do nosso filho, né? Nós não torcemos para que ele seja uma pessoa próspera, feliz, né? Tenha saúde. Bom, se nós que somos imperfeitos desejamos amor e temos um amor infindável pelos nossos filhos, que dirá Deus, que é amor supremo, soberanamente justo e bom. Está lá no Livro dos Espíritos, todas as qualificações da divindade, né? Onipotente, onipresente, sabe tudo o que acontece conosco. Então ele renova sempre novas oportunidades para todos nós, né? É isso aí, gente. Sem me alongar demais aqui, vamos terminando, né? Deixando um beijo aí no coração de todos vocês. E na semana que vem estamos de volta, tá bom? Um beijo aí. Lembrem que se gostarem, deixem o seu like e se inscrevam no canal aí, que nós estamos preparando esse livro aqui, vai acabar no capítulo 50. Nós estamos preparando uma surpresinha boa aí para vocês, tá bom? Beijo no coração, ótima semana, fiquem com Deus. Tchau. Olá, meus amigos, muito boa tarde, que Jesus os abençoe, nos abençoe, né? Meu nome é Túlio, para aqueles que não me conhecem ainda, estou aqui mais uma vez trazendo para vocês breves comentários, né? Pílulas de luz, de entendimento sobre esse livro de respostas de Emmanuel, como fazemos aí todas as semanas, né? Sempre para tratar de trazer algum pensamento novo, ajudar aqueles que dela necessitam, não? E, enfim, contribuir de alguma forma, mesmo que de forma muito singela, com os ensinamentos aí da doutrina espírita, né? Lembrando que aqueles que gostarem do vídeo, do canal, né? O canal se chama Reflexões Espiritualistas. Podem se inscrever aí no canal, no YouTube, que vão receber sempre os novos vídeos que eu estiver gravando. E também podem deixar o seu like, isso ajuda muito ao YouTube mostrar o vídeo para mais pessoas, né? Ampliar assim o público, né? Para que essas pessoas que dela necessitam possam ter acesso também ao vídeo, né? Aos comentários, né? Os nossos comentários são bem curtinhos, né? O objetivo é esse mesmo, né? Não é tomar muito tempo de vocês, né? Tem bastante vídeos longos por aí, mas aqui é mesmo pílulas, né?
Pílulas de amor, como eu sempre digo, tá certo? Bom, vamos lá, vamos aos trabalhos. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 44, intitulado Perto de Nós. Vocês vão observar na leitura que nós vamos fazer aí, que esse tema é muito, muito mais significativo do que a gente imagina, né? Ele vai muito além da nossa compreensão, e eu já digo de antemão assim para vocês que o acaso não existe na lei de Deus. Ninguém está junto com outra pessoa, se encontram, se cruzam, sejam familiares, sejam amigos, companheiros de trabalho, ninguém se encontra por acaso. Não existe acaso na lei de Deus. A lei de Deus é infalível. Então ela sempre aproxima as pessoas que precisam estar juntos por alguma razão, né? Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco aí para vocês, né? Mas vamos ver aqui o que o Emmanuel nos fala. Perto de nós. Ama o lugar que a divina providência te situa. Distribua simpatia e bondade para com todos aqueles que te desfrutam a convivência. Aproveita as tuas oportunidades de trabalho. Na terra, chega sempre um instante no qual reconhecemos que os afetos mais queridos e as situações mais valiosas estiveram sempre perto de nós. Então tá aí. Simples, mas profundo, como eu sempre digo, né? Então a primeira coisa é assim, a gente amar o lugar que a providência divina nos situou. O que é amar o lugar? É não ficar reclamando, é não querer ficar toda hora falando, mas eu devia estar não sei onde, eu não devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo. Não que a gente não tenha o livre-arbítrio para ir e vir e querer fazer coisas novas, ao contrário. Mas sempre que nós tivermos, por força das circunstâncias, né, situados numa família a gente não escolhe, nasce, né, nosso pai e nossa mãe nós não escolhemos, né, nós somos escolhidos, né, a gente nasce daquele casal, né. Os irmãos a gente não escolhe também, né? Por isso que eu digo por força das circunstâncias, né? Os companheiros de escola, muitas vezes eu caio numa classe lá, são aqueles amigos, eu não escolhi eles, a escola que colocou todos aqueles alunos juntos lá, né? No trabalho também, né? Às vezes eu vou trabalhar numa empresa, saio de uma empresa, eu vou na outra, chego lá, tem um grupo de pessoas que vão conviver comigo, eu também não escolhi aquelas pessoas, né? Então, essas situações as quais você não escolheu e essas pessoas estão juntas de você, é o lugar onde você foi situado por Deus. Exatamente aí, tá certo? Sejam familiares, irmãos, pais, tios, avós, cunhados, cunhadas, certo? Namorada do filho, namorada da filha, namorado do filho, enfim, todas as variantes que temos hoje em dia, né? Todas essas pessoas foram sendo trazidas vagarosamente ao nosso convívio por anos e anos de planejamento da divina providência. Mas como que Deus faz isso? Através dos amigos espirituais. Vai reencarnar a sua mãe e seu pai primeiro, antes de você reencarnar, e eles têm que reencarnar. Com que antecedência é feito isso? Décadas, né? Teu pai, para ser pai, precisa ter uma certa idade, a mãe também. Então, décadas de antecedência, aquelas reencarnações do seu pai, tua mãe, são planejadas lá no mundo espiritual. Depois eles se encontram na Terra, namoram, casam, daí vão ter filhos. Tudo isso foi planejado. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Aí nasce você naquela família, ou já com alguns irmãos que já haviam nascido antes,
Antigamente tinham famílias de 8, 9 irmãos, né? Hoje o número é menor, né? Mas, mesmo assim, né? Então, não foi o acaso que reuniu vocês, foi a divina providência. Então, são pessoas que estão juntas para resolverem situações, sejam elas conflitivas do passado, sejam elas de amor e de resgate, né, no presente, que um vem ajudar o outro. Então, às vezes vem um casal que teve um problema no passado e um vem com mais fortaleza espiritual, vem ajudar o outro, né? Às vezes vem filhos que são superiores aos pais e já começam a ajudar a família desde tenra idade com comportamentos que são assim de espantar, né? Evangélicos, cristãos, né? Então são inúmeras situações, né, gente? A divina providência vai colocando essas pessoas que necessitam reencarnar juntas para que elas possam construir um novo futuro e solucionar velhos problemas do passado, né? Então, o que mais ele diz, né, o Emmanuel? Distribua simpatia e bondade. Olha bem, coisa simples, simpatia e bondade para com todos aqueles que te desfrutam a convivência. Então está falando de uma forma mais ampla, não é só na família, é de todos aqueles que te desfrutam a convivência, tá certo? Às vezes tem lá uma faxineira lá do prédio onde você trabalha, onde você estuda, ela desfruta da sua convivência. Seja simpático com ela, fale bom dia, fala boa tarde, boa noite, como vai a senhora, tudo bom? Isso é simpatia. Simpatia atrai simpatia, bondade atrai bondade. E nós passamos a receber também de volta, pela lei de causa e efeito, as mesmas simpatias e bondades que nós oferecemos aos outros. As pessoas vão falar, nossa, como aquele moço, aquela moça é simpático, né? Pronto, já ficou simpático, já ficou teu amigo. E vai ser simpático a você. Um dia, quando você precisar dela, e não faça isso pensando em retribuição, se eu estou dizendo que é assim que a vida funciona, né? Ela vai ser simpática a você, tá certo? Em situações quando você menos espera, essas pessoas estarão no teu caminho para serem ajudados, né? Tem lá no livro, quem leu o Nosso Lar, né, do André Luiz, o primeiro livro da série do André Luiz, psicografado pelo Chico, vai ver que o André Luiz, que era médico aqui na Terra, né, ele muitas vezes dava receitas assim para pessoas que não podia pagar, mas dava receita meio para se livrar da pessoa mesmo, né, para ele ganhar tempo e pronto, e ficar livre daquela pessoa. Mas dentre essas tantas receitas que ele deu, assim, meio assim, vamos falar, meio sem querer, vai, uma delas agradeceu fielmente a ajuda que recebeu dele, e foi uma das poucas preces que ele recebeu quando estava lá no umbral, necessitando de ajuda. Uma receita gratuita que ele tinha dado, quase sem a vontade de dar, mas deu, certo? E essa senhora ficou reconhecida, mente favorável a ele por esse gesto, e passou a fazer preces para ele. E essas preces foram que ajudaram o André Luiz lá no umbral, sabiam? Quando ele passou 7 anos no umbral. Então vejam vocês o que é um gesto de amor. Um gesto de amor catalisa muita coisa, muita gente. E o inverso também é verdadeiro. Eu não vou nem ficar falando aqui para não estragar o clima, né? Mas se a gente distribui patada, irritação, ódio, volta tudo isso para a gente, né? Como diz o Cristo, nós vamos colher aquilo que nós vamos plantar. Não se colhem uvas dos abrolhos, ou seja, de planta espinheira não dá uva. O que dá é a videira, né? Bom, mas o Emmanuel continua, ele fala assim:
aproveita as tuas oportunidades de trabalho. Mas que trabalho é esse que ele está falando? Trabalho profissional? Não. Trabalho no campo do bem. Não é o trabalho profissional. O trabalho profissional você tem que aproveitar também, lógico, né? Se você quiser ser bem sucedido na sua carreira, né? Mas você tem que aproveitar as suas oportunidades de trabalho no campo do bem. Fazer o bem que está ao teu alcance, fazer aquilo que você pode fazer, né? Ajudar, reservar uma horinha na semana, né? Às vezes, como diz o próprio Emmanuel, né? Às vezes 1 hora, 2 horas que a gente dedica na semana no trabalho do bem, é um lenitivo, é uma muleta que vai nos ajudar lá na frente nos momentos difíceis, certo? Então, não é muito que a espiritualidade pede da gente, pede que a gente pelo menos pratique o bem, não seja inerte, não seja imóvel, não seja neutro, porque não fazer o bem também não é bom. É claro que fazer o mal é muito pior, mas não fazer o bem também não ajuda. Então é bom fazer o bem, né? Praticar a caridade, né? E seja ela as 1000 formas que a gente já falou aqui em outros vídeos, eu não vou repetir, né? Então o Emmanuel continua assim: na Terra, olha bem, essa parte aqui é muito boa. Na Terra chega sempre um instante no qual reconhecemos que os afetos mais queridos e, olhem bem, as situações mais valiosas estiveram sempre perto de nós. Certo? O que são situações mais valiosas? Onde a gente vai ganhar mais dinheiro? Não, não é isso. É onde a gente vai ser mais feliz do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de espírito eterno que nós somos. São as situações mais valiosas, onde eu vou conseguir solucionar problemas que às vezes se arrastam há séculos, e eu vou conseguir naquela situação valiosa ali, conseguir recuperar uma amizade, um amor, trazer de volta um companheirismo, evitar, né, um mal maior através do perdão, através do esquecimento das ofensas, né? Então, são situações valiosas para o nosso espírito eterno. Se nós queremos galgar a escada da espiritualidade superior, e fatalmente todos teremos que fazer isso um dia, estas situações são aquelas situações favoráveis que a Divina Providência nos concedeu para a gente conseguir. São as ferramentas valiosas que Deus nos colocou à nossa disposição para que a gente possa progredir, né? Sanar de difíceis débitos do passado, muitas vezes, né? Que se graduam do mínimo ao infinito, né? Então, são inúmeras situações, né? Inúmeras situações. A gente tem que valorizar essas situações, e esses afetos mais queridos são aqueles que a gente tem que devotar mais tempo, mais atenção, mais bondade, mais simpatia, mais carinho. Se esforçar mesmo, fazer esforço, é um esforço íntimo que você tem que fazer para poder ir se melhorando, né? Eu vou contar rapidamente aqui uma situação que eu vi outro dia o Divaldo Pereira Franco, aquele médium lá da Bahia, contando, né? Tem um vídeo aí, vocês podem ver depois no YouTube facilmente esse vídeo. Mas resumidamente, ele ainda era jovem, um médium ainda iniciante lá na Bahia, em Salvador, e ele tinha, assim, percebia um assédio muito forte de um obsessor do passado, que provavelmente ele tinha feito alguma coisa para essa pessoa, e essa pessoa sistematicamente estava obsediando ele, levando ele a pensamentos de suicídio e tudo mais, coisas assim bem graves mesmo, né? E por mais que ele trabalhasse na doutrina espírita, aquele obsessor não cedia, estava lá sempre firme, cobrando dele, falando: tudo isso que você está falando aí é mentira, porque você foi outra pessoa no passado, você desviou do meu caminho. E de fato o Divaldo reconhece que tinha feito alguma coisa para ele, né?
Mas o Divaldo estava naquela fase que ele começou a criar o que hoje é a Mansão do Caminho, onde ele cuida mais de 200 crianças lá. Ele estava começando a trazer essas crianças que ele encontrava abandonadas na rua para dentro da sua própria casa, né? Com a ajuda e com a intuição da guia espiritual dele, que é o espírito de Joana de Ângeles. Bom, um belo dia, a Joana de Ângeles falou para ele, olha, Divaldo, vai aparecer uma criança na porta da sua casa aí, você faz favor de recolhê-la, tá? Nossa, Joana, mas como que eu vou recolher mais uma criança? Olha, eu tenho um monte aqui dentro já, mal consigo cuidar, eu sozinho, não sei o que, tenho que trabalhar. Fala, olha, o Divaldo, siga meu conselho. Essa criança é especial, você tem que ajudar. Bom, tá lá tarde da noite, daqui a pouco toca a campainha, bate na porta e ele vai ver lá, tem uma criança lá no frio, à noite, enroladinha lá num cestinho. Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, recolhe aquela criança, começa a cuidar dela. Passado algum tempo que ele começou a cuidar com amor, com carinho daquela criança, aquele obsessor que eu já falei para vocês, chegou de volta, todo modificado, falou para ele, Divaldo, agora eu entendo o que você está querendo se modificar, de verdade mesmo. Ele falou, mas por que você está falando isso para mim agora, né? Você lembra essa criança que você recolheu um tempo atrás aí? Não, eu lembro sim, pois ela é minha mãe. Ela é minha mãe reencarnada. Você a acolheu sem saber e com carinho você está cuidando nada mais, nada menos do que a minha mãezinha reencarnada. Então, a partir de hoje, não sou mais seu inimigo. Muito ao contrário, vou te ajudar nas tuas tarefas. Eu também estou modificado. Então, gente, olha isso. Né? Até arrepia de pensar que essas coisas possam acontecer, mas acontecem assim, são assim. A vida é feita de afetos, de carinho, de amor. É isso que nós temos que dar para as pessoas. Tá bom? Muito bom. Falei demais aqui já hoje, já falei bastante. Já temos 19 minutos aqui, passei do tempo. Um grande beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima semana. E já sabem, se gostarem, deixem o seu like aí, que vai ser muito bom para a divulgação da doutrina espírita, tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Tchau. Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui novamente para gravar para vocês uma dessas pílulas de luz que foram trazidas pela psicografia do nosso Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, através do Espírito do Emmanuel, né? Do livro de Respostas. Como eu sempre comento com vocês, se gostarem do vídeo, deixem o seu like aí, se inscrevam no canal, né, que se chama Reflexões Espiritualistas, para que o canal ganhe relevância e possa ser mostrado para mais pessoas através do YouTube, que tem lá seus algoritmos de visualização, né, de likes e tal, e mostra para mais pessoas, né? Nosso objetivo, na verdade, é único, de ajudar mais pessoas através dos conhecimentos que a gente possui da doutrina espírita, né? E, é claro, dos ensinamentos do Emmanuel, que são sempre muito, muito apropriados, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado Aguarde o Tempo, que eu tenho certeza que é muito comum entre nós
passarmos por tribulações e dificuldades e não sabemos esperar a resposta de Deus, né? Mas vocês vão ver aí mais para frente o que o Emmanuel nos fala e vamos estudar juntos, tentar compreender essas lições tão maravilhosas que o mundo espiritual nos trouxe, né? Se a gente pensar um pouco, né, gente, quer dizer, o mundo espiritual, através da mediunidade de um ser bastante iluminado, né, aqui na Terra, que foi o Chico, trouxe conhecimentos, né, sugestões, orientações, como se estivesse falando para nós diretamente, né? Então, por isso que são valiosos esses conhecimentos, porque eles vão de forma certeira no nosso coração em torno daquilo que nos incomoda, nos perturba, que nos atrapalha a existência, né? E são conhecimentos vindos do nível do plano espiritual superior, né? Ou seja, eles pensaram muito antes de escrever, né? Cada palavra que é escolhida a dedo, né? Cada pensamento é conectado com o outro, e assim essas coisas são traduzidas numa linguagem comum para que a gente possa entender, mas a linguagem por trás disso aqui é como se fosse a linguagem dos anjos, né? Nós sempre falamos, gostaríamos de ver um anjo. Está aqui um anjo escrevendo para a gente uma mensagem e estamos estudando diretamente como se fosse uma mensagem trazida diretamente para nós, de um anjo de um plano espiritual superior, né? Então vamos lá, né, gente? Vamos passar direto ao nosso tema aqui. Um pouquinho aqui, vamos primeiro no título, né? Tá aqui, aguardas o tempo. Aguarda o tempo, né? Como eu já disse, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Então, o Emmanuel diz o seguinte: aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. É muito bonito, né, gente? É muito bonito, né? Esse último trecho é de uma profundidade incalculável que nós não temos palavras para expressar tanta espiritualidade assim, traduzida numa simples frase, né? Mas vamos voltar lá no começo, né? Aconteceu talvez o que não esperavas. Quem já não passou por isso? Todos nós, né? Sempre já nos aconteceu alguma coisa que a gente não esperava, né? Às vezes a pessoa perdeu um emprego, ou perdeu um familiar querido que desencarnou, né? Ou perdeu uma promoção, ou um amigo que tanto gostava se mudou para longe. Oportunidades apareceram e desapareceram momentaneamente, né? Sempre nós temos fatos da vida que nós, de algum modo, não esperávamos e acontece, né? São aquelas escolhas que não dependem de nós, né? Aconteceram e muitas vezes nós ficamos tristes, aborrecidos, ficamos irritados com alguém. Então o que ele está nos dizendo, né? Que essas coisas acontecem. Ele continua falando, o lado contra te ironiza.
vocês observem que ele frisou aí o lado contra, né? O que é o lado contra? Não é nenhum inimigo nosso, mas são situações contrárias à nossa vontade que acabam por parecerem ironias na boca de alguém ou nas situações vividas que nos levam a também ficarmos tristes, desalentados e tudo mais. E ele diz ainda: o sentimento ferido te aborrece. Por que ele fala isso? Porque todos nós temos mais ou menos, ainda uma grande dose de orgulho. E o sentimento ferido vem desse nosso orgulho ferido, orgulho machucado. Então é ele que dentro de nós nos aborrece. Quando a gente fala fica triste, fica desalentado e tal, é o orgulho. É o orgulho que está reagindo contra aquela situação ou contra aquela pessoa que eventualmente fez alguma coisa que a gente não esperava, Então é por ainda sermos seres bastante imperfeitos, temos ainda muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, é que esses sentimentos passam a aflorar dentro de nós. Um espírito elevadíssimo não sentiria nada. Aconteceu alguma coisa, ele entenderia que aquilo está nos desígnios de Deus e que, portanto, ele tem que continuar trabalhando e vivendo. Mas nós não. Nós sentimos esses impactos porque somos imperfeitos e carregamos ainda muito orgulho no nosso coração, Aí ele diz o seguinte, para a gente refletir, Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Então esse é um exercício interessante, você voltar no passado, lembrar de situações similares a essas, que você igualmente ficou triste, desalentado, e lá, passado algum tempo, aquele assunto se resolveu, de uma maneira ou de outra, tá certo? Então é porque a divina providência tem o tempo dela, que não é necessariamente igual ao nosso. O tempo de Deus é diferente do tempo humano. Muitas vezes Deus necessita de um tempo para que a gente saiba aprender a assimilar essas contrariedades. E também para que os espíritos que nos ajudam, que são mandados por Deus, possam encontrar pessoas ou situações favoráveis a nós que possam nos ajudar a solucionar aquele problema. Por isso que eu sempre digo, que quando a situação é complexa demais, não tente resolver rapidamente. Dê tempo ao tempo. É uma expressão muito comum, mas muito valiosa. Dê tempo ao tempo. Porque às vezes a gente se precipita em um determinado caminho quando a solução já estava a caminho pelas mãos de Deus. E nós atropelamos aquilo lá, criamos às vezes mais problemas, mais inimizades, mais contrariedades nas pessoas, se não, por não soubermos esperar a solução que Deus estava nos encaminhando. Então ele continua dizendo, olha, e aqui ele é muito específico, por isso que eu digo que cada palavra aqui foi escolhida a dedo. Não te indisponhas com ninguém. Então aconteceu uma coisa que te contrariou, você não esperava, mexeu com você, te aborreceu, sei lá. Não se indisponha com aquela pessoa. Não se indisponha. Suporta, calado, em silêncio. Coloca na mão de Deus para que Ele possa te ajudar. Certo? Porque esse é o primeiro passo para conseguirmos a solução. É termos equilíbrio suficiente para suportarmos aquela prova, aquela dificuldade, sem nos indispormos com ninguém. Tá certo? E ele continua.
continua trabalhando e servindo em paz. Ou seja, além de não se indispor com ninguém, continua fazendo a sua parte na vida, continua trabalhando e servindo em paz. Ou seja, não cause, não seja o motivo do escândalo, seja você o motivo da cessação do escândalo, do término da desavença, do final da contenda. Se nós soubermos ser um verdadeiro para-raio e suportarmos essas agulhões ou ferroadas que a vida nos dá, sem manifestar raiva, nem ódio, nem distúrbio com ninguém, nós estaremos cessando o mal em nós. É como um rastilho de pólvora que para num determinado ponto e não explode a bomba lá na frente. Quem que parou aquele rastilho? A pessoa que tem suficiente dose de coragem para suportar aquela prova em silêncio, reservando a Deus a possibilidade de resolvê-la. Não quer dizer que nós tenhamos que ser passivos a tudo. Se aparecer uma doença na família, lógico, vamos procurar o médico. Se perdemos o emprego, vamos procurar outro emprego, mas em paz, trabalhando e servindo. Porque trabalhando e servindo, nós seremos ajudados por Deus, através dos amigos espirituais que vão ver a nossa compreensão, a nossa resignação, a nossa resiliência e vão nos ajudar. A verdadeira coragem, gente, não é a de brandar, gritar, falar e se enraivecer. A verdadeira coragem, a coragem do Cristo, que ele exemplificou de forma máxima na cruz, quando disse lá do alto do madeiro infame: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tá certo? É a coragem da humildade, da serenidade, da fraternidade, da resignação, para que nós possamos, de forma serena, resolver os problemas que nos acontecem. Então ele termina dizendo: aguarda o tempo na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, como se fosse um livro que a gente vai vivendo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Então, gente, isso aqui são mensagens de alto cunho espiritual, trazidos da espiritualidade superior. O que está dizendo? Está dizendo que Deus vai nos ajudar, mas nós temos que ter a paciência de saber esperar, saber ter a resignação de sofrer muitas vezes em silêncio, sem transferir para outrem os nossos problemas, que só iriam causar maior preocupação nos amigos, nos parentes, nos familiares, de forma serena, de forma calma, né? Sem que a gente tenha que perder a nossa razão. Então, as circunstâncias da vida, o que são essas circunstâncias da vida? São situações outras que vão se formando e vão aparecendo e que vão nos ajudar ou nos encaminhar para a solução do problema. Assim, vamos dar um exemplo. Passado uma semana que a pessoa perdeu o emprego, surge um amigo e fala: olha, eu soube de uma vaga lá não sei aonde, e estão precisando, você não quer que mande o teu currículo? Aí pronto, a pessoa manda o currículo e fica empregada. Que foi isso? O acaso? Não, não foi. Foi Deus. Foi Deus que, através dos meandros divinos, que só Ele conhece, utilizou pessoas e circunstâncias a nosso favor. Mas se a gente se atropela, se arvora e fica nervoso e fica irritado, briga com alguém, nós
vamos, né, perder a razão, né? Não que Deus não vai nos ajudar, né? Nós vamos sofrer muito mais desnecessariamente, né? Então é isso, são inúmeras situações, mas a gente tem que ter a fé e a confiança em Deus e a coragem de suportar com resignação, com tranquilidade as provas que a vida nos reserva, porque se elas existiram, foi porque lá na frente a gente vai entender que elas tiveram algum bom proveito. E como disse o Emmanuel, observe as aflições que você já passou no passado e que foram de algum modo solucionadas por Deus, né? E que Deus nos ajudou tantas e tantas e tantas vezes na nossa existência. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, tá bom?